forças e tudo que és. Eu quero te agradecer todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço. Boa noite, tudo bem? Como é que você está? Que bom que você veio mais uma vez para darmos continuidade em nossa série especial de estudos, Jesus Restaurador da Vida. E hoje nós iremos então para o estudo número 14, onde temos como tema Jesus e a fidelidade. É um tema bastante especial. E eu quero começar dizendo algumas coisas para você para introduzir o estudo de hoje. Ninguém gosta de ser traído, não é verdade? A dor da traição é um dos piores sentimentos, pois a infidelidade só existe onde existe confiança. Em outras palavras, alguém em que você não confia não pode trair você, não pode tirar algo de você. Porém, justamente aquelas pessoas que nós confiamos é que pode nos trair, porque por essas pessoas nós temos um senso de compromisso, de entrega, de proximidade e segurança. Fidelidade, em outras palavras, é sinônimo de lealdade e honradez. E como cristãos, como você e eu, nosso maior exemplo de fidelidade é Jesus. Então, Jesus é nosso exemplo de fidelidade. A Bíblia, a palavra de Deus, ela nos relata que Ele, Jesus Cristo, o nosso Salvador, Ele é fiel. Na verdade, Ele sempre será e Ele foi fiel até a morte. E não foi qualquer tipo de morte, mas foi morte de cruz. Jesus Cristo foi fiel ao Pai e também ele foi fiel ao plano de salvar a humanidade, ou seja, salvar você e eu. No estudo de hoje, então, nós vamos aprender sobre a fidelidade que Deus nos inspira a praticar em nossos dias. Mas antes de darmos continuidade, eu quero chamar minha dupla missionária, o pastor Luiz, e ele quer falar algo especial para você. Tudo bem? Pastor Luiz, sua vez, estão te esperando. Olá, tudo bem? Chega mais perto. Hoje nós temos um tema muito especial, um tema maravilhoso que vai encher o seu coração de paz, alegria e salvação. Mas antes, vamos fazer uma oração. Querido Pai Celestial, obrigado por esse momento em que vamos abrir a Tua Palavra para estudar um tema importantíssimo. Pedimos a Tua bênção, a Tua direção e a unção do Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém. Amém. Sabe de uma coisa? Um certo homem, em um desses países, além-mar, eu diria, ele estava estudando a Bíblia, fazendo um curso bíblico, como nós estamos fazendo aqui o curso bíblico. E aí os seus amigos ficaram assustados com o seu entusiasmo. Ele estava estudando a Bíblia, aceitando Jesus, aceitando tudo, indo para a igreja. E os amigos fizeram uma coisa terrível com ele. Sabe o que fizeram com ele? Falaram assim: rapaz,
Você está estudando a Bíblia indo para a igreja? Pois eu quero alertar você que esta igreja vai pedir 10% do seu salário. E aí ele ficou assustadíssimo. Como é esse negócio? Vão pedir 10% do meu salário? Ele ficou super preocupado. Então ele procurou a igreja, procurou o pastor da igreja e disse: pastor, meus amigos me falaram que a igreja vão pedir 10% do meu salário. É verdade isso? O pastor falou para ele: senta aí, eu vou explicar para você. É verdade que a Bíblia nos orienta a sermos fiéis nos dízimos e também nas ofertas. A igreja não somente vai te incentivar a dar os 10% de dízimo, como também vai incentivar você a dar ofertas. E não somente isso, vai também incentivar você a fazer pactos. E não somente isso, vai incentivar você a colocar os seus filhos para estudarem numa escola cristã, que também é particular. E assim o pastor foi muito claro com ele. E aí, com a franqueza do pastor, com a sinceridade do pastor, ele percebeu que o que o pastor estava lhe dizendo era algo mais profundo do que ele podia imaginar. A pergunta é a seguinte: a igreja pede 10%? A igreja pede dinheiro? A igreja é um negócio? É um comércio? É um toma lá da cá? Como funciona esse assunto? O que diz a Bíblia sobre isso? Prepare o seu coração. O tema de hoje vai tirar suas dúvidas e vai te mostrar o que diz a palavra de Deus. Continue fazendo o estudo bíblico. Daqui a pouco eu volto com você. Até já. Realmente. Então, assim como o pastor Luiz disse, nós somos uma dupla missionária e nós estamos aqui todo domingo trabalhando com vocês temas maravilhosos. E para começar nosso estudo de hoje, nós iremos usar a Bíblia, a Palavra de Deus, e vamos abrir a Bíblia no livro de Lucas. Lucas capítulo 19. Abra aí a tua Bíblia ou acompanhe conosco a projeção. Então, Lucas 19, eu vou ler com você a partir do versículo 11 até o versículo 27, tudo bem? Vamos então para a leitura de hoje. Lucas 19, de 11 a 27, fala sobre a parábola dos 10 servos, das 10 minas. E diz assim: ouvindo eles estas coisas, Jesus contou uma parábola, porque estava perto de Jerusalém e pensavam que o reino de Deus havia de se manifestar-se imediatamente. Disse ele: certo homem nobre partiu para uma terra remota, a fim de formar para si um reino e depois voltar. Chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas e disse-lhes: negociai até que eu volte. Mas os seus concidadãos o odiavam e mandaram após ele embaixadores, dizendo: não queremos que este reine sobre nós. Voltando ele, depois de ter tomado o reino, disse que lhe chamassem aqueles servos, a quem tinha dado o dinheiro, para saber o que cada um tinha ganhado negociando. Veio o primeiro e disse: Senhor, a tua mina rendeu 10 minas. Respondeu-lhe: bem está, servo bom, porque no mínimo fostes fiel. Sobre 10 cidades terás autoridade. Veio o segundo e disse: Senhor, a tua mina rendeu 5 minas. A este disse também: sê tu sobre 5 cidades. Veio o outro dizendo: Senhor, aqui está a tua mina que guardei no lenço. Tive medo de ti, que és homem rigoroso, que tiras o que onde não depositastes, e cegas o que não semeastes. Porém, ele lhe respondeu: mau servo, pela tua boca te jurei. Sabias que sou homem rigoroso, que tomo o que não depositei, e cego o que não semeei. Por que, pois, não pusestes o meu dinheiro no banco, para que eu, vindo, o recebesse com juros?
Então disse aos que o assistiam: tirai-lhe a mina e dá-lhe ao que tem 10. Eles responderam: Senhor, ele já tem 10. Eu vos digo que a qualquer que tiver, será-lhe tirado, mas o que não tiver, até o que ele tem será tirado. Quando aqueles meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os diante de mim. Pois bem, olhando para a leitura desse texto, queridos, nós vemos que tudo que nós temos, tudo que nós possuímos e tudo que nós somos pertence ao Senhor. E então quero começar fazendo para você uma pergunta que é importante para entendermos o tema dessa noite. A pergunta é: qual deve ser a prioridade de nossa vida? Ou seja, o que deve ser mais importante para a sua vida e para a minha vida? Será que o mais importante da nossa vida é o nosso trabalho, o nosso sustento, o nosso ganha-pão? Será que a coisa mais importante é a nossa família? O que é mais importante? Ou o que deve ser mais importante? O que deve estar em primeiro lugar? Eu quero então te convidar a ler comigo um texto bíblico, onde você vai ver o que deve ser o mais importante em nossa vida. No livro de Mateus, Evangelho, primeiro livro do Novo Testamento, no capítulo 6 e o verso 33, vamos encontrar o que deve ser prioridade em nossas vidas. Olha o que diz o texto bíblico, Mateus 6, verso 33. Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, segundo o texto bíblico, devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Então, a nossa prioridade, a coisa mais importante deve ser Deus. Ele deve ocupar o primeiro lugar em nossa vida. Em última instância, graças a quem nós obtemos os nossos bens. Ou seja, os bens que nós possuímos, o recurso que nós ganhamos é graças a quem? Quem é o responsável por tudo que nós possuímos? Será que o responsável por tudo que nós temos é a família? Será que é o meu esforço pessoal? Será que são os meus dons, a minha habilidade? O que é responsável pelos meus bens? Quero convidar você a ler comigo agora na Bíblia um texto que vai nos mostrar quem é o responsável por tudo que nós temos, por tudo que nós somos, tudo que nós possuímos. E o texto que nós vamos ler está no livro de Deuteronômio. Deuteronômio é o Antigo Testamento, quinto livro, no comecinho da sua Bíblia, e eu vou ler contigo o capítulo 8, a partir do verso 17. Deuteronômio, capítulo 8, a partir do verso 17. E aqui vai nos dizer quem é responsável por tudo que nós possuímos. Vamos ler dois versos, 17 e 18. Deuteronômio 8, 17 e 18 fala o seguinte: Não digas no teu coração: a minha força e o poder do meu braço me proporcionaram esta riqueza. Antes te lembrarás de que o Senhor teu Deus é que te dá forças para adquirires riquezas, confirmando a aliança que jurou a teus pais, como hoje se vê. Você percebe? Então, segundo esse texto bíblico que acabamos de ler, o responsável por tudo que nós possuímos, por tudo que nós temos, é o Senhor. Porque se não fosse o Senhor nos dando vida, nem aqui nós estaríamos. Se não fosse o Senhor nos dando saúde, nós estaríamos acamados. Então, é o Senhor que nos dá vida, é o Senhor que nos dá saúde, é o Senhor que nos dá força, é o Senhor que nos dá habilidades. Então, tudo que nós possuímos é o Senhor quem nos dá. Eu quero então fazer para você aqui uma ilustração, uma história ilustrativa que aconteceu há alguns anos, quero contar para você. Conheci um senhor, uma família na verdade, e eles passavam por muitas dificuldades, né, no dia a dia. É uma história só ilustrativa, entenda isso. Então o homem que estava trabalhando, ele pegava o seu salário,
pagava o aluguel de sua casa e o dinheiro que sobrava ele comprava os mantimentos para a tua família, para sustentar a tua família. O dinheirinho que esse senhor ganhava só dava para pagar o aluguel e comprar a comida. Porém, num mês ele pegou o seu salário, foi até o dono da casa, pagou o seu aluguel, foi até o mercado e então fez a compra. E ele estava feliz porque ele tinha mais um mês de garantia de que ele iria morar e que iria comer. Quando ele passou no caixa as mercadorias, ele então entregou seu salário, o restante do salário para a pessoa que estava atendendo ali no caixa, e ela então cobrou a sua compra e devolveu para ele 10 moedas. Então, o que ele recebeu de troco de tudo que ele possuía eram 10 reais em 10 moedas de R$1. É o dinheiro que ele tinha. Ele então pegou seu dinheiro, colocou no seu bolso e foi embora feliz da vida, indo para o seu lar, cantando, assoviando. De repente, no meio do caminho, ele viu um mendigo. E então ele viu que aquele homem precisava muito mais do que ele, porque ele já estava garantido a sua moradia e o seu alimento. E ele então olhou para aquele homem e pensou, ele precisa mais do que eu. Ele enfiou então a mão no bolso, pegou 9 moedas e deu para aquele mendigo. Ele fez uma boa coisa, não é verdade? E agora aquele homem sobrou no bolso com apenas uma moeda. Aquele mendigo que havia recebido 9 moedas, ele viu que aquele homem ainda tinha R$1 no bolso. E aquele homem continuou a sua caminhada rumo à sua casa. Estava já o sol se pondo, começando a escurecer, e ele haveria de passar debaixo de um viaduto. Então aquele mendigo, não satisfeito com os R$9, com as 9 moedas, ele juntou suas coisas e começou a acompanhar aquele homem de longe. E quando chegou debaixo do viaduto, aquele mendigo agora enfia a mão no bolso daquele homem e rouba a sua última moeda. Você percebe? Aquele homem havia feito algo bom e agora o mendigo, não satisfeito com aquilo que havia recebido, ainda tirou aquela única moeda que sobrara. Em outras palavras, é uma história fictícia, mas muitas vezes você e eu, ser humano, a raça humana, tem roubado ao Senhor. E de que forma a raça humana rouba ao Senhor? Através dos dízimos e das ofertas, quando nós tiramos de Deus até aquele pouco que Ele nos pede de volta. Lembrando que tudo pertence ao Senhor. E então eu quero te dizer uma coisa, fazer uma pergunta importante para o nosso estudo. O que nós, você e eu, devemos devolver para Deus? O que nós devemos devolver? Do que devemos devolver o nosso dízimo? Porque o dízimo é um termo bíblico, mas do que? Ou seja, eu tiro o dízimo baseado em quê? Do que eu devo tirar o meu dízimo para devolver para o Senhor? Será que eu devo tirar o dízimo apenas daquilo que eu acho que é importante? Aquilo que está sobrando? Do que eu devo tirar o dízimo? Olha o que diz a palavra de Deus. No livro de Gênesis, que é o primeiro livro do Novo Testamento, eu vou ler contigo o capítulo 28, a partir do verso 20. E aqui vai nos dizer do que devemos tirar o dízimo. Gênesis 28, e eu vou ler contigo o versículo 20, o 21 e o 22. E o texto fala o seguinte: fez também Jacó um voto, dizendo, se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que eu ora faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz voltar à casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que tenho posto como coluna será a casa de Deus. E de tudo o que me deres, certamente darei o dízimo. Então, segundo o texto bíblico, o dízimo deve ser dado de tudo. Então, tudo que nós recebemos, toda a dádiva, toda a bênção que Deus derrama sobre a nossa vida, nós devemos tirar o dízimo. Então, quando você pega seu salário, sempre se lembre, foi o Senhor quem te deu forças para trabalhar. Então, de tudo que é lucro, você deve devolver o dízimo, a 10ª parte ao Senhor. Para que os dízimos serviam no passado e para que os dízimos servem nos dias de hoje? O que diz a Bíblia? Quero ler contigo 3 versos para mostrar para que servia o dízimo e para que serve nos dias
de hoje. E o primeiro texto que nós vamos ler é o livro de Números. Um pouquinho para frente, Números, depois de Levíticos. E eu vou ler contigo o capítulo 18 e o verso 21. Números 18, verso 21. E olha o que diz o texto bíblico. Aos filhos de Levi dei todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que exercem, o serviço da tenda da congregação. Você viu que interessante? Então, aqui nesse texto está nos dizendo que esse dízimo deve ser dado aos filhos de Levi, pelo trabalho que eles fazem na casa do Senhor, no ministério do Senhor. Mas quero ler mais 2 versos contigo que vão falar sobre este tema. O próximo verso está no livro de Malaquias. Malaquias, o último livro do Antigo Testamento, um pouquinho antes de Mateus, e eu vou ler contigo o capítulo 3. Malaquias, capítulo 3, e eu vou ler o versículo 10. É um texto bem conhecido, só para nossa reflexão. Malaquias 3,10 fala assim: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Aqui nesse texto encontramos algumas coisas bastante interessantes. A primeira dela está dizendo que o dízimo deve ser levado à casa do tesouro. Então nós devemos devolver o dízimo para Deus e é Ele quem vai administrar. E o motivo aqui é para que haja mantimento em minha casa, segundo o texto bíblico. E aqui ele fala que se assim nós fizermos, Ele vai derramar bênçãos sem medida. E aqui eu quero chamar a atenção por um ponto. É muito comum ouvirmos algumas pregações sobre prosperidade, onde alguém fala assim: se você der 10, Deus te dá 100. Se você der uma moto, Deus te dá uma casa. Entenda uma coisa, bênção para Deus vai muito além de riquezas, muito além de dinheiro, muito além de bens. Porque se eu tenho vida, isso é bênção. Se eu tenho saúde, isso é bênção. Se eu tenho uma família, isso é bênção. Se eu tenho um emprego, isso é bênção. Então as bênçãos de Deus podem vir de várias formas. Então não tente barganhar com Deus. Eu vou dar isso para receber aquilo. Não. O dízimo você devolve, ele é de Deus, independente de qualquer coisa. Se eu recebi as bênçãos, então daquilo que eu recebi, eu tiro 10% e devolvo para o Senhor, tudo bem? E o outro trecho que vamos ler está em 1 Coríntios, Novo Testamento. 1 Coríntios, vou ler contigo o capítulo 9, o versículo 13 e 14. 1 Coríntios 9, 13 e 14 fala o seguinte: Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo? E que os que de contínuo servem ao altar participam do altar? Então, segundo o texto bíblico, o dízimo é para aquelas pessoas que vivem do altar. Agora percebam uma coisa, o texto bíblico está falando daquelas pessoas que dedicam a sua vida à causa de Deus. Ou seja, é uma vida dedicada a Deus, é para isso que serve. Então precisamos sempre ter esse discernimento. Então o dízimo serve para isso. Então a pergunta é, e as ofertas? Para que servem as ofertas? Da mesma forma, quero ler contigo 3 versos. O primeiro verso que eu vou ler contigo está no livro de Êxodo. Êxodo, segundo livro do Antigo Testamento, depois de Gênesis. Êxodo. E eu vou ler contigo aqui Êxodo 35. Então acompanhe comigo aí. Êxodo 35, eu vou ler contigo só um verso, o versículo 29. O texto bíblico fala assim: Os filhos de Israel, tanto os homens quanto as mulheres, cujo coração voluntariamente se moveu a trazer alguma coisa para toda a obra que o Senhor ordenara se fizesse pela mão de Moisés, trouxeram oferta voluntária ao Senhor. Então o texto bíblico está frisando que a oferta ela é voluntária, ela depende do teu coração. Ou seja, se eu estou mais agradecido, eu tenho com Deus uma gratidão. Se eu não estou, então, ou seja, é o meu coração, é a minha gratidão, é de forma voluntária. Deus não está aqui dizendo quanto deve ser a minha oferta, assim como Ele fez com o dízimo.
O dízimo é a 10ª parte, mas a oferta não. Ele deixa para você definir isso com ele, entre você e Deus, tudo bem? Outro texto que nós vamos ler está em 1 Crônicas 29. Um pouquinho para frente, 1 Crônicas, capítulo 29. E eu vou ler com você aqui o versículo 9 e o versículo 16, tudo bem? Então, 1 Crônicas 29, 9 e 16. E o texto bíblico fala o seguinte: o povo se alegrou com as ofertas voluntárias que seus chefes fizeram, pois de coração íntegro deram eles ao Senhor. Também o rei Davi se alegrou com grande júbilo. E agora o versículo 16, que diz assim: Senhor nosso Deus, toda esta abundância que preparamos para te edificar uma casa ao teu santo nome, vem da tua mão e é toda tua. Então, aqui novamente está nos falando de algo voluntário. É uma oferta que eu levo como demonstração de gratidão, ok? E o último texto que eu vou ler sobre a oferta está em 2 Coríntios, Novo Testamento. 2 Coríntios, capítulo 9, o versículo 7. 1 Coríntios 9, 7. Ok? 9, 7. Não, me desculpe. 2 Coríntios. 2 Coríntios 9, verso 7. Diz assim: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, pois Deus ama ao que dá com alegria. Você vê que texto maravilhoso? Então aqui novamente, assim como nós já havíamos visto, então depende do nosso coração. Devemos fazê-lo com alegria, com felicidade, como prova de adoração e de gratidão ao nosso Deus. Vou então lhe fazer mais uma pergunta que é importante nesse estudo. O que Jesus ensinou sobre dízimos e ofertas? Ou seja, dentro da Bíblia, o que Jesus ensinou sobre dízimo e oferta? Olha o que diz a palavra de Deus no livro de Mateus. Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, e eu vou ler com você Mateus capítulo 23 e o verso 23. Mateus, Novo Testamento, capítulo 23 e o verso 23. Olha o que diz o texto bíblico. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, dai o dízimo das hortelãs, do endro e do cominho, mas negligenciais o mais importante da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devias, porém, fazer estas coisas, sem omitir aquelas. Então, segundo o texto bíblico, nós percebemos que os fariseus, eles estavam dando o dízimo, mas estavam omitindo a lei, a justiça, a fé. E Jesus, então, deu aqui um grande ensinamento. Vocês devem sim dar o dízimo, mas não podem esquecer a lei, a justiça e a fé. Devem fazer isso sem omitir aquilo, porque tudo isso é importante. Então, Jesus, ele aprova a nossa fidelidade no que diz respeito ao dízimo, tudo bem? No próximo livro, no livro de Marcos, no capítulo 12, vamos encontrar outro texto onde Jesus nos fala algo muito especial sobre os dízimos e ofertas. Marcos 12, eu vou ler contigo o versículo 41 ao 44. Olha o que diz o texto bíblico sobre a oferta da viúva pobre. O texto diz assim: estando Jesus assentado diante do gasofilácio, observava a maneira como o povo lançava ali o dinheiro. Muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, lançou 2 pequenas moedas, correspondente a um quadrante. Chamando os discípulos, Jesus disse-lhes: em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que todos os outros ofertantes. Todos deram do que lhe sobrava. Porém, esta viúva pobre deu tudo o que ela tinha para o seu sustento. Você percebe? Agora Jesus faz uma comparação. Aquele que deu muito e ela que deu pouco.
Então perceba que Jesus, ele disse que ela deu mais que todos os outros, não pela quantidade, mas pela gratidão que estava no teu coração. Então, quando nós falamos que dízimo é 10%, então é igual para todo mundo, é 10%. Alguns vão dar mais porque ganham mais, outros dão menos porque ganham menos. E a oferta da mesma forma. É importante que nós possamos dar por porcentagem. Mas aqui nesse texto, Jesus disse que as 2 moedinhas daquela viúva valiam muito mais do que aquele monte de dinheiro que era dado, porque aqui eles davam do que sobrava. E ela dava com gratidão, com amor de tudo que ela tinha. Deu para entender? Então, o mais importante não é quanto você devolve para Deus, não é quanto você dá para Deus, mas o mais importante é que você dê com amor, com gratidão. E por isso eu digo para vocês, baseado na Bíblia, que o mais importante, antes de você devolver o dízimo e dar a oferta, é entregar para Deus a tua vida e o teu coração. É isso que Deus precisa que você faça primeiro, porque dar o dinheiro sem gratidão não é correto, não é isso que Deus quer que nós façamos. Queridos, Deus definiu a porcentagem dos dízimos, é 10%. Ele não quer mais e ele não quer menos. Porém, as ofertas, segundo a Bíblia, é conforme a gratidão que cada um de nós possuímos pelo que Deus faz por nós. Mas é interessante que nós façamos também por porcentagem. Seria interessante. Veja, o dízimo, segundo a Bíblia, ele será sempre 10%. Assim, ninguém dá mais e ninguém dá menos. É porcentagem. Algumas pessoas, quando ganham muito dinheiro e vai tirar o dízimo, acham que está dando muito para Deus. Quando aquele que ganha um salário, por exemplo, ele acha que está dando pouco. Então perceba que é a mesma quantidade, 10%. Então, se eu ganho muito e acho que estou dando muito, então talvez seja melhor ganhar menos, que aí eu vou dar menos. É por isso que Deus fala que quem não é fiel no pouco, não pode ser fiel no muito. Então não tenho que olhar quanto eu estou dando ou devolvendo, mas é quanto Deus está abençoando a minha vida. Já a oferta, você vai definir com Deus a sua porcentagem. Por exemplo, se você fizer um acordo com Deus e disser, Senhor, eu quero começar dando 2%, não tem problema entre você e Deus. Se é 2%, dê 2% de oferta. E conforme Deus for te abençoando, você vai também aumentando gradativamente. E passa para 5, para 6, para 7, mas não fique sem mostrar gratidão para com Deus. Quero fazer contigo aqui uma dinâmica bem rápida. Imagine você que uma pessoa chegou na igreja e ele está ali cantando, participando do culto e nem está se lembrando do momento dos dízimos e ofertas. Quando de repente chega aquele momento, o diácono se levanta com a salva e ele rapidamente enfia a mão no bolso, tira a carteira e abre a sua carteira. E ele então vê uma nota de 100, uma de 50, uma de 20, uma de 10, uma de 5 e uma de 2. E qual que ele pega? Ele então é generoso, ele pega a nota de 100 e coloca na salva. Será que ele fez correto ou fez errado? Queridos, Deus não quer que você faça nada por impulso. Deus quer que você, na tua casa, ore a Deus, converse com Deus e defina qual é a tua oferta. Separe a sua oferta e leve para a igreja separado. Sabe por quê? Este mesmo homem que deu R$100, pode ser que ele vai chegar em casa e sentir arrependimento. Pode ser que ele diga, olha, eu tenho que comprar o gás, eu tenho que pagar minha conta. Não é isso que Deus quer. Deus quer que você faça de forma racional e faça por amor, com espírito de gratidão. Não é pela quantidade, mas é pelo método, é pelo amor, é pela gratidão que eu tenho no coração que eu faço. Deu para entender isso? Isso é importante para cada um de nós. A Bíblia, ela ensina que os dízimos e as ofertas são parte da adoração. O ato de entregar voluntariamente mostra que nós confiamos em Deus. Mostra ainda a gratidão que existe em nosso coração. Ainda vimos na Bíblia que ela não prescreve um percentual para a oferta. E já que a Bíblia não tem um percentual para a oferta, então nós podemos entender que a oferta pode ser menor, pode ser igual ou pode ser maior ao dízimo. Vai depender do seu trato com Deus, da sua gratidão para com Deus.
Aprendemos ainda que os dízimos e as ofertas são um meio fundamental para cumprirmos a missão da pregação do Evangelho para todo o mundo. Fantástico, né? E eu quero então terminar essa mensagem fazendo para você algumas perguntas para a sua reflexão e para a sua decisão. Você compreendeu, meu amigo, minha amiga, meu jovem, criança, que devolver os dízimos e as ofertas é uma forma que nós temos, que Deus deixou para nós o adorarmos? Você compreendeu ainda que através dos dízimos e das ofertas você demonstra a sua fidelidade para com Ele? E você deseja entregar o teu coração, entregar não só os recursos, a vida e os dons e o seu tempo, mas entregar o teu coração ao Senhor Jesus para que Ele possa habitar e conduzir você para o lar celestial? Então fique aí e eu quero chamar você, o pastor Luiz Gonçalves, minha dupla missionária, e ele tem um recadinho para finalizar a mensagem de hoje. Que Deus te abençoe e até domingo que vem. Pastor Luiz, é sua vez. Muito bem, já estamos juntos outra vez. Que bênção, né? A Bíblia Sagrada é muito clara, a Bíblia Sagrada apresenta pra gente as verdades de uma forma contundente, de uma forma poderosa, mas também de uma forma amorosa, não é verdade? Por exemplo, a questão é fidelidade. No começo eu contei a história daquele rapaz que foi impressionado pelos colegas com um tipo de uma mensagem negativa, dizendo que a igreja pediria 10% do salário dele. Você fez o estudo bíblico agora e eu quero ampliar o assunto com cada um de nós. Será que Deus quer 10% do meu salário e do seu? Quer também oferta? Quer também pacto? Deus quer meu dinheiro ou não quer? Deixa eu falar uma coisa para você. Pega a Bíblia. Pega a Bíblia. Abra em Salmo 24. Pode abrir aí no Salmo 24. Estou abrindo aqui junto com você. Salmo 24, está bem aqui. Opa, agora sim. 24, verso 1, que diz assim: Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Entendeu ou não? Esse texto está dizendo que toda a terra e tudo que existe nela pertence a Deus. Então vamos lá. O planeta é de Deus. O universo inteiro é de Deus, todas as coisas que tem sobre a terra é de Deus, as casas, os prédios, os aviões, as ilhas, os bens, os carros, as roupas, as pessoas, o dinheiro, os negócios, tudo que tem nesse mundo pertence a Deus. Então, na verdade, o que Deus quer de mim e de você? Deus quer tudo, porque tudo é dele. Sabe o que Deus faz com a gente? Ele nos dá o privilégio de sermos mordomos. O que é ser mordomo? É ser um administrador. O que Deus coloca nas minhas mãos não são meus, não me pertencem. Eu sou apenas um administrador, você também. Perceba que a gente nasce sem nada e quando morre não leva nada, porque você não é dono de nada, eu também não. Então, na verdade, não é que Deus quer 10%, quer uma oferta, não. O que Deus quer é tudo. Mas por que Deus fala do dízimo e da oferta e do pacto e tal? Por quê? Porque essa é uma maneira de tirar de nós o egoísmo, é uma maneira de levar cada um de nós a ajudar na pregação do Evangelho e é uma maneira de nos ensinar um princípio de vida eterna. Por isso que Deus fala dos dízimos e das ofertas. Deus é muito misericordioso. Ele dá 90% para você, porque tudo é dele. Ele te dá 90% e pede 10%. Deus precisa de dinheiro? Não. Deus precisa de algum bem material? Não. Ele é o dono de tudo. Mas tudo isso é para a sua salvação e para a salvação de outras pessoas. Amém? Entendeu ou não? É isso. Deus é maravilhoso. Você lembra o que está escrito em Malaquias 3, verso 8? Você já leu aí, já estudou, mas eu vou ler de novo. Malaquias 3, versículo 8. Olha só que texto poderoso e que texto forte.
Malaquias 3, verso 8 fala assim: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. E o verso 9 fala assim: com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós a nação toda. E o verso 10 fala assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Então, reter o dízimo é roubar a Deus. E ladrão não entra no céu. Então o dízimo não é meu, não é seu, é da obra de Deus, é de Deus. Você não pode segurar ou reter uma coisa que não lhe pertence, ok? Outra coisa, a pessoa que tem o conhecimento e não é fiel, ela não recebe bênçãos, ao contrário, maldições. E o verso 10 fala assim: leve o seu dízimo para a casa do tesouro. Não é para dar para o João, para Maria, para o Pedro, para o Antônio, não. É para você levar na casa do tesouro. O que é a casa do tesouro? É a tesouraria da casa de Deus. Tá claro? Amém? É isso. E eu termino essa recapitulação e essa mensagem chamando a sua atenção para Mateus, capítulo 6, versículo 33. Olha só que texto poderoso, extraordinário. 6,33 de Mateus. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. É isso mesmo. Busque a Deus em primeiro lugar. Seja fiel a Deus. Administre bem os seus bens. Administre os seus talentos, o seu tempo, o seu tesouro. Administre tudo para Deus, para a glória de Deus. Seja firme na fé. Seja fiel a Deus. A fidelidade não tem preço. A fidelidade não se negocia. A fidelidade não se pode colocar numa barganha. Lembra dos 3 jovens hebreus lá em Babilônia? Eles foram fiéis. Eles foram ameaçados de morte. Eles foram ameaçados de serem lançados numa fornalha de fogo ardente. Mas eles foram fiéis. Mesmo sendo jogados no fogo, eles foram fiéis. Vale a pena ser fiel. Porque Deus tem algo grande para fazer na sua vida. Tem algo extraordinário para fazer na sua vida. A sua fidelidade vai salvar outras pessoas. A nossa fidelidade vai evangelizar outras pessoas. Quanto mais fiéis somos, mais pessoas serão evangelizadas. E mais rapidamente se cumprirá Mateus 24,14. Ou seja, a pregação do evangelho no mundo inteiro. Faça a sua parte. Seja fiel. A partir de hoje, seja fiel nos dízimos, nas ofertas, seja fiel nos 10 mandamentos, seja fiel nos princípios de saúde, seja fiel na leitura da Bíblia, seja fiel na oração, seja fiel na comunhão, seja fiel no relacionamento e seja fiel na missão. Amém? Tamo junto? É isso aí. Eu sou pastor da Igreja Adventista e eu devolvo o meu dízimo. Eu tenho uma devolução de um segundo dízimo e tenho também o meu pacto de oferta para com Deus. É uma coisa particular minha. Veja, e eu sou pastor da Igreja Adventista. Então eu quero com isso animar você a ser fiel também. Não importa a quantidade, o que importa é a fidelidade. Que Deus te abençoe e que você seja fiel cada dia mais, especialmente a partir de agora. Amém? Bem, é o seguinte, durante a semana você tem uma tarefa muito especial, para você crescer em Cristo. Então você tem a leitura de alguns textos bíblicos e você vai crescer na comunhão, no relacionamento e na missão. Aqui aparece na sua tela a imagem de um material, eu diria de um livro ou de um estudo bíblico chamado Crescendo em Cristo. Esse material é um material de apoio, é um material que vai ajudar você numa vida de discipulado, para você não ser apenas um membro, mas que você seja um discípulo de Cristo Jesus. Entendeu? É esse estudo maravilhoso que eu quero que você participe. Crescendo em Cristo é um material que vale a pena você analisar. Tá bom? Nós vamos agora fazer uma oração. Oremos. Querido Pai Celestial, obrigado pelo tema de hoje, obrigado
pelas bênçãos que o Senhor nos deu, obrigado por nos ensinar a fidelidade. Abençoa cada pessoa que está estudando a Bíblia, para que essa pessoa seja fiel até a morte ou até a volta de Jesus. Em nome de Jesus, amém. Venha, ó Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim, meu Senhor, permaneça em mim. Venha, ó Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim, meu Senhor, permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim, meu Senhor, permaneça em mim.